Eita, pessoal, segura a emoção aí que a história que eu trouxe hoje é daquelas de arrepiar o cabelo do braço, de fazer a gente pensar 2, 3, umas 10 vezes nas voltas que a vida dá. Senta que lá vem a história, bem na beira da porteira, como a gente gosta de fazer aqui, olhando o horizonte do pasto. Vocês acreditam que a sorte, aquela que vem embrulhada num bilhete de loteria, pode se transformar na maior maldição da vida de alguém? Pois é, meus amigos. É uma afirmação contraintuitiva danada, né? Mas preparem-se, porque o que aconteceu em 15 de julho de 2008, lá no coração do Vale do Jequitinhonha, mais precisamente num cantinho esquecido de Minas Gerais chamado Poço Fundo, vai fazer vocês questionarem tudo o que vocês achavam que sabiam sobre dinheiro e felicidade. Imaginem só a cena. Poço Fundo, um vilarejo que mal aparece no mapa, onde todo mundo conhece todo mundo, e a vida seguia no ritmo lento do gado pastando. Aí, do nada, o Zé da Loto. Sim, o Zé. Aquele que vivia de bicos, de uns poucos animais, um sujeito simples, de coração bom, mas com a carteira sempre vazia, acerta a Loteria Federal. E não foi um trocado não, viu? Foi um prêmio que mudaria a vida de gerações na família dele. Pensa numa recompensa rápida, quase que instantânea para uma vida de labuta. A notícia correu mais rápido que fogo em capim seco. Todo mundo falava: Nossa Senhora, o Zé da Loto tá feito, agora a vida dele muda. E mudou, meus amigos. Mudou de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém esperava. A alegria inicial, as promessas de melhorias, a euforia que tomou conta da pequena comunidade. Tudo isso foi só o prelúdio de um desaparecimento misterioso, que assombraria Poço Fundo por mais de uma década. Vocês já pararam para pensar o que fariam com uma bolada dessas? Pois é, o Zé pensou, sonhou, mas a realidade foi bem mais dura. A conexão que a gente sente com a história do Zé é forte, né? Quem não sonha em virar a chave da vida de uma hora para outra? Mas, e se essa chave, em vez de abrir a porta da felicidade, abrisse um portal para o desconhecido, para um pesadelo que nem os filmes de terror conseguem imaginar? E se o maior anseio de muita gente, o dinheiro, trouxesse não a solução, mas a dor, a ausência, o sumiço sem explicação? O Zé sentiu na pele essa virada, e o vilarejo inteiro sentiu com ele. A gente vai desvendar essa trama, mas já adianto que a gente precisa estar com os olhos bem abertos para quem se aproxima da gente, ainda mais quando a gente está na crista da onda. Mas calma lá, que a história só está começando. O que será que o Zé fez com o dinheiro? E por que de repente ele evaporou? Depois daquele dia histórico, o Zé da Loto virou celebridade local. De repente todo mundo tinha uma história com ele, um favor a pedir, um conselho a dar. A casa simples, que antes quase passava despercebida, agora era ponto de romaria. Carro novo, roupa nova, churrasco para todo lado. Ele parecia estar realizando todos os sonhos que a vida de penúria tinha guardado às 7 chaves. Com a grana no bolso, Zé prometeu arrumar a estradinha que dava na casa dele, ajudou a reforma da igrejinha, comprou umas terras para expandir o pasto. Era o bom samaritano, o filho pródigo que a sorte abraçou. Mas no meio de tanta festa e agito, tinha uma coisa esquisita no ar, umas conversas baixas nos cantos da praça, gente que dizia ter visto o Zé com uns compadres de fora, gente que ninguém conhecia ali no vilarejo, uns cabra com umas conversas meio estranhas, uns jeitos que não batiam com a simplicidade da roça. E o Zé, que sempre foi um sujeito desconfiado na medida certa, parecia ter baixado a guarda, iludido pela nova realidade. Essa mudança repentina na vida do Zé foi a primeira peça nesse quebra-cabeça de um desaparecimento misterioso. Ele estava num redemoinho de novas amizades, novos negócios e, quem sabe, novos perigos. Ninguém se dava conta na época, mas o brilho do dinheiro estava ofuscando a visão de muita gente, inclusive a dele. Essa parte da história nos faz questionar: será que a gente está preparado para lidar com uma mudança tão radical assim na nossa vida? E será que as pessoas desaparecidas, em muitos casos, não estão envolvidas em situações que começam com algo aparentemente bom, mas que se enroscam em teias complicadas? O fato é que o Zé, de uma hora para outra, deixou de ser só o Zé. Ele era o Zé da Loto, o homem que tinha tudo. E isso, meus amigos, trouxe uma enxurrada de gente querendo um pedaço da sorte dele. Mas, e quando essa sorte acaba, o que acontece? A euforia durou um tempo, mas não muito.
Em Poço Fundo, a vida tem seus ciclos, e o ciclo de novidades sobre o Zé da Loto começou a se esvair. As festas diminuíram, os curiosos foram embora, até que um dia, de repente, as pessoas começaram a sentir falta do Zé. Primeiro foi a Dona Maria, vizinha dele, que notou que o portão estava fechado faz uns dias e as luzes não acendiam à noite. Depois foi o seu João, que esperava o Zé para ajudar na poda das árvores, e ele não apareceu. As desculpas iniciais eram: o Zé deve ter viajado para a cidade com a grana que tem, tá por aí gastando. Tá, mas dias viraram uma semana virou 15 dias, e nada do Zé. O carro dele, que ele tanto ostentava, estava parado na garagem, empoeirado. Os cachorros que ele tanto amava estavam magros e inquietos, latindo sem parar. Aí a ficha começou a cair, e o burburinho virou preocupação. O sorriso dos vizinhos se transformou em semblantes carregados. Onde estaria o Zé? Ninguém tinha visto ele saindo. Ninguém tinha escutado nada. Era como se a terra tivesse engolido o homem e o seu caminhão de dinheiro. Um sumiço sem explicação, no meio do nada, no meio da certeza de que todo mundo sabia da vida de todo mundo. A família, que antes festejava, agora estava em pânico. A polícia, quando finalmente foi acionada, e aqui no interior as coisas demoram um pouco mais, viu? Começou a fazer as perguntas de praxe, mas sem pistas concretas, sem evidências de arrombamento, sem bilhetes, sem nada. A casa estava intacta, mas vazia. Esse era um daqueles casos reais de desaparecimento que começam com um mistério profundo, onde a ausência é a única presença. Ninguém conseguia entender como um homem com tanto dinheiro e tantos planos podia simplesmente desaparecer assim. Será que ele fugiu? Será que foi assaltado? Ou será que os tais compadres tinham alguma coisa a ver com isso? A incerteza pairava sobre o vilarejo, e a esperança de encontrá-lo vivo diminuía a cada dia que passava. Os meses se arrastaram, depois os anos. A polícia fez o que podia, interrogou vizinhos, revirou a casa do Zé, até mesmo esvaziou um poço antigo na propriedade, mas não achou absolutamente nada. O caso do Zé da Loto virou um arquivo empoeirado, mais um entre tantos casos não resolvidos, que assombram as pequenas comunidades. A família do Zé, coitada, ficou desolada. A mãe dele adoeceu de tristeza. O pai perdeu a alegria de viver. Os irmãos que antes sonhavam em usufruir da fortuna do Zé, agora só queriam o irmão de volta. O Zé de antes, simples e vivo. O vilarejo de Poço Fundo nunca mais foi o mesmo. Onde antes havia o som das risadas e as prosas na porta de casa, agora pairava um silêncio pesado, uma sombra de desconfiança. Cada forasteiro que passava, cada carro diferente que parava na estrada, era motivo de cochicho e desconfiança. A lenda do Zé da Loto, o ganhador que desapareceu, virou um conto de advertência para as crianças. Uma história triste que se contava nas noites frias. As pessoas passaram a ver a loteria com outros olhos, com um misto de cobiça e temor. Será que a sorte do Zé foi, na verdade, sua maldição? Essa é uma das histórias de desaparecidos que mais me tocou, porque ela mostra como um evento aparentemente feliz pode desatar uma tragédia sem precedentes. A falta de respostas era o que mais machucava. A gente no interior é acostumado com a certeza das coisas, com a rotina, um desaparecimento misterioso. Assim, sem um corpo, sem um motivo claro, sem um culpado, é uma ferida aberta na alma da gente. E o tempo, que costuma curar feridas, parecia apenas aprofundar essa. 13 anos, meus amigos. 13 longos anos de silêncio e especulação. O mundo girou, a tecnologia avançou, mas em Poço Fundo, o caso do Zé da Loto continuava intocado, uma ferida que não cicatrizava. As crianças que brincavam no dia do sumiço do Zé já eram adultos, com suas próprias famílias. A casa do Zé, abandonada, virou morada de morcegos e lendas urbanas. Muitos já tinham desistido, achando que o Zé tinha simplesmente ido embora, talvez para uma vida nova em outro lugar, fugindo dos problemas ou da pressão. Mas a família dele, essa nunca perdeu a esperança, mesmo que fosse uma esperança miúda, fininha, mas sempre acesa. E foi bem ali onde ninguém esperava que a verdade começou a rastejar para fora da terra. E não foi por um detetive famoso, nem por uma equipe de peritos de ponta. Foi, como quase sempre acontece nesses cantos mais isolados, por gente comum, gente da terra,
gente que não esquece dos seus. Um dia lá para novembro de 2021, o seu Aguinaldo, que sempre cuidou do gado dele ali nas terras próximas à antiga propriedade do Zé, percebeu algo estranho. Uma parte do pasto, perto de um barranco íngreme, estava com a terra meio fofa, como se tivesse sido mexida recentemente, mas de um jeito bem rudimentar, sem máquinas. Ele conhecia cada palmo daquele chão, e aquilo não batia. Eita! Uma simples observação, uma intuição de quem conhece o seu próprio quintal, começou a desatar um nó que durou mais de uma década. Essa é a beleza de muitas investigações de desaparecimento. A tecnologia é importantíssima, mas a perspicácia de pessoas comuns, o olhar atento de quem vive o dia a dia, muitas vezes é o que abre a primeira fresta para a luz. O seu Aguinaldo, um homem de poucas palavras, mas de olho clínico, chamou o filho e juntos foram investigar. E o que eles encontraram, meus amigos? Ah, isso sim, foi de gelar a espinha. Com enxadas e pás emprestadas, seu Aguinaldo e o filho começaram a cavar naquele ponto estranho do barranco. A terra estava macia demais, o que não era normal para a região. Um cheiro esquisito, meio metálico, começou a subir. Eita, que o coração da gente já acelera só de imaginar a cena, né? E não demorou muito para que a pá do filho do seu Aguinaldo batesse em algo duro, algo que não era pedra nem raiz. Com cuidado, eles foram limpando a terra, e o que apareceu foi um objeto de metal enferrujado, uma placa de carro. E não era qualquer placa, era a placa do carro do Zé da Loto. Nossa Senhora! O sangue dos dois gelou na hora. Dali para frente, a escavação parou, e a polícia foi novamente acionada. Dessa vez, com evidências concretas, a equipe de perícia veio com tudo. E o que foi desenterrado nas horas seguintes, meu Deus do céu, foi algo assustador. Lá embaixo da terra, semi-enterrado e corroído pelo tempo, estava o que restava do carro do Zé. Um carro todo amassado, virado, como se tivesse capotado e sido empurrado para o fundo de um buraco improvisado. E dentro dele, os peritos encontraram vestígios humanos. Não era mais um desaparecimento misterioso, mas sim a descoberta de um final trágico para o Zé. Era o que restava do homem que um dia acreditou que a sorte tinha batido à sua porta. A tecnologia, que antes parecia tão distante daquele vilarejo, agora se mostrava essencial. Técnicos forenses usaram equipamentos de ponta para examinar os restos, cruzar dados, e em pouco tempo a confirmação veio. Eram os restos mortais de José da Silva, o Zé da Loto. A cena era horrível, a verdade mais ainda, mas a principal pergunta ainda pairava no ar. O que de fato aconteceu com o Zé? Como o carro dele foi parar lá, enterrado de um jeito tão disfarçado? Isso não parecia um acidente comum. Essa descoberta abriu um novo capítulo nessa investigação de desaparecimento. E a gente estava prestes a desvendar a verdade por trás desse sumiço de 13 anos. A partir da descoberta do carro e dos restos mortais do Zé, a polícia, munida de tecnologia e de um novo fôlego, começou a atar os nós dessa história. Análise forense, geolocalização de celulares antigos. Sim, eles conseguiram rastrear os últimos passos do Zé e até de algumas pessoas próximas usando dados da época. E até mesmo a reconstituição da cena. Tudo foi crucial. O carro estava muito danificado, mas os peritos descobriram marcas que não eram de um capotamento comum. Parecia que o veículo tinha sido empurrado com força, talvez por outro veículo ou equipamento. E o mais chocante, os restos do Zé mostravam sinais de um trauma que não era consistente apenas com um acidente de carro. Ele já estaria sem vida antes do carro ser empurrado. Eita, que a coisa ficou feia de vez. Essa parte da investigação-desaparecimento é sempre a mais complicada, mas também a mais reveladora. A polícia refez os passos do Zé nos dias que antecederam seu sumiço, e as informações começaram a se encaixar com aqueles burburinhos antigos sobre os compadres de fora. Descobriram que o Zé tinha sido enganado por uma quadrilha especializada em dar golpes em ganhadores de loteria. Eles se aproximavam com a lábia de filmo investimentos lucrativos, dar negócios imperdíveis, e aos poucos iam drenando o dinheiro da vítima. Quando o Zé percebeu que estava sendo passado para trás e ameaçou ir à polícia, o caldo entornou. Não foi um acidente, nem uma fuga. Foi um assassinato frio, premeditado, para roubar o resto da fortuna e silenciar o Zé. O corpo dele foi jogado no carro,
que depois foi empurrado para aquele barranco e rudimentarmente coberto com terra. Um trabalho sujo, feito às pressas, mas que enganou a todos por mais de uma década. Um dos envolvidos, que já estava preso por outros crimes em outro estado, foi confrontado com as novas evidências e, pressionado pela tecnologia e pelas provas irrefutáveis, acabou confessando. Ele deu detalhes, confirmando a frieza do crime. É nessas horas que a gente vê a importância da persistência e de nunca desistir de um caso, por mais tempo que passe. As pessoas desaparecidas merecem que a verdade venha à tona, não importa o custo. E essa verdade, no caso do Zé, era amarga como fel. A verdade, finalmente revelada após 13 anos, trouxe um misto de alívio e tristeza profunda para Poço Fundo. Alívio por saber o que aconteceu, tristeza por confirmar o fim trágico de um homem que só queria realizar seus sonhos. A família do Zé pôde, enfim, enterrá-lo dignamente e a comunidade, embora ainda chocada, pôde começar a cicatrizar uma ferida que ficou aberta por tempo demais. A justiça, ainda que tardia, começou a ser feita. Os outros envolvidos no crime foram identificados e estão sendo caçados. Essa é uma das histórias de desaparecidos que nos mostra a complexidade da maldade humana e como a cobiça pode levar a atos terríveis. Mas também nos mostra a força da persistência, da memória de uma comunidade e do avanço da ciência forense. Os casos reais de desaparecimento raramente têm um desfecho simples, e o do Zé da Loto é a prova disso. A tecnologia, que muitos acham que só serve para as cidades grandes, foi o elemento que, combinado com a observação atenta de um morador da roça, desvendou esse mistério. Ela deu voz ao Zé, que permaneceu em silêncio por tantos anos sob a terra. O que se aprende com essa história, meus amigos, é que a sorte, por mais que brilhe, pode atrair olhares indesejados, e que nem todo sorriso é sincero, principalmente quando muito dinheiro está envolvido. Nesses casos não resolvidos, a gente sempre se pergunta: se tivessem feito a coisa diferente, se o Zé tivesse desconfiado mais, se tivesse pedido mais ajuda. Essas perguntas ficam no ar como um alerta. Agora que você aprendeu com essa história chocante do Zé da Loto, com essa saga de sumiço sem explicação, que durou tanto tempo e que mostra como a vida no interior também tem seus dramas ocultos, eu quero que você pense bem. O que você faria se ganhasse uma bolada dessas? Você estaria preparado para as pessoas que se aproximariam, para os perigos que o dinheiro por vezes atrai? Me conta aqui nos comentários o que essa história te fez sentir. Qual foi a parte que mais te chocou? E mais importante, o que você faria para se proteger? A lição que fica é que a gente precisa estar sempre atento, especialmente com pessoas desconhecidas, com aquelas promessas fáceis demais de dinheiro e de sucesso. Nem tudo que reluz é ouro, e às vezes o maior tesouro que a gente tem é a nossa própria vida e segurança. Não se deixe levar pelo brilho fácil, pela ganância alheia. Cuide-se e cuide dos seus, porque um desaparecimento misterioso pode estar mais perto do que a gente imagina, mesmo nas paisagens mais tranquilas. Agora que você aprendeu isso, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como a tecnologia pode ajudar a prevenir que você se torne mais uma das pessoas desaparecidas por golpes financeiros e como proteger suas informações em um mundo cada vez mais conectado. Fiquem de olho e até a próxima, pessoal.